Olha, sempre que aparece um produto financeiro novo, com uma promessa daquelas, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? A bola da vez são os ETFs de renda fixa que chegaram prometendo resolver um problema antigo de quem investe. Mas a grande questão é, será que eles são bons demais para ser verdade? Vamos descobrir. Quem investe no Brasil conhece bem essa frustração. A gente monta a reserva de emergência direitinho, mas, na hora do aperto, quando precisa sacar o dinheiro, uma bela fatia do rendimento fica para o leão. É exatamente essa dor que os novos ETFs de renda fixa prometem curar. E a promessa é bem forte, viu? De um lado, investimentos tradicionais que, num resgate de curto prazo, podem ter um imposto de 22,5%. Do outro, os novos ETFs, como o Alpo 11 e o LFTB11, com uma alíquota travada em 15%, não importa quando o resgate aconteça. Só isso já faz qualquer um parar para prestar atenção, né? Ok, para entender por que esses produtos estão causando tanto barulho, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar quais são os problemas clássicos das opções mais comuns para a reserva de emergência, como os CDBs de liquidez diária e o famoso Tesouro Selic. O grande paradoxo é que a regra tributária parece punir exatamente o propósito da reserva de emergência, que é ser usada numa emergência com resgates rápidos. A tabela regressiva do imposto de renda e principalmente o IOF para saques em menos de 30 dias acabam comendo uma parte enorme do rendimento. E é nesse cenário que os ETFs de renda fixa aparecem, com uma proposta de ser a solução perfeita. Parece que foram desenhados sob medida para resolver essas dores do investidor. As vantagens são bem diretas e fáceis de entender. Primeiro, o imposto de renda já começa no piso, 15%, logo de cara. Segundo, e talvez o mais importante, nada de IOF. Pode resgatar no dia seguinte se precisar. E para fechar, as taxas de administração são bem baixinhas, super competitivas. Tá, parece muito bom, né? Pagar menos imposto, fugir do IOF. Como é que isso é possível dentro das regras do jogo? Tem algum truque aí? Qual é a pegadinha? Bom, não é bem mágica não. O que existe é uma engenharia financeira bem inteligente que usa uma regra bem específica da Receita Federal a favor do investidor. O nome do segredo é esse aqui, Prazo Médio de Repactuação, ou PMR. É um nome técnico, mas a ideia é simples. A regra diz o seguinte: se um ETF de renda fixa tiver uma carteira de títulos com um PMR maior que 720 dias, ou seja, quase 2 anos, ele ganha o direito de ter a menor alíquota de imposto, a de 15%. E aqui vem o pulo do gato. O principal ativo para uma reserva de emergência, o Tesouro Selic, tem o juro atualizado todo santo dia, ou seja, o PMR dele é de apenas um dia. Se um ETF investisse só em Tesouro Selic, a alíquota de imposto seria de 25%, a mais alta de todas. E a solução que os gestores encontraram foi genial. Eles montam a carteira com a maior parte em Tesouro Selic, mas adicionam uma pequena pimenta, uma porção de títulos bem longos, como um Tesouro IPCA+, que vence lá em 2060. Essa pequena parte já é o suficiente para puxar o prazo médio da carteira toda para cima de 720 dias. E voilá, garantir os 15% de imposto. Só que, como a gente sabe, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Essa solução super inteligente tem uma consequência, um efeito colateral. E é aqui que a gente precisa ter muita atenção. Lembra daquela pimentinha, o título de longo prazo? Então, ele sofre um negócio chamado marcação a mercado. Isso quer dizer que o preço dele sobe e desce todo dia dependendo do humor do mercado, das expectativas de juros, e como ele faz parte do ETF, o valor da cota do fundo também começa a balançar. Menos 2,8%. Esse número representa a maior queda que um desses ETFs já teve em simulações com dados do passado. O que isso quer dizer na prática? Que sim, é totalmente possível que em alguns dias o valor investido esteja menor do que o valor aplicado, coisa que não acontece num CDB comum, por exemplo. E essa é a pergunta de R$1 milhão. A característica número 1 de uma reserva de emergência é segurança, previsibilidade. A ideia de precisar do dinheiro e na hora H resgatar menos do que foi colocado vai totalmente contra o princípio dessa reserva. Então tá, com tudo isso na mesa, qual é a conclusão? Esses ETFs são uma boa ideia ou uma furada? Olha, essa tabela resume tudo de forma perfeita. O ETF ganha de lavada na questão dos impostos. 15% fixo e 0 IOF. É imbatível. Mas ele perde justamente no quesito mais crítico para uma reserva de emergência, a ausência total de volatilidade. A liquidez também é um ponto a se pensar, já que o resgate não é imediato, leva um dia útil.
Então, o veredito final é bem claro. Para aquela reserva de emergência sagrada, o dinheiro do "se tudo der errado", a resposta é não. A volatilidade, por menor que seja, é um risco que não combina com esse objetivo. Agora, para outros planos de curto e médio prazo, aí a história muda. Juntar dinheiro para dar entrada no imóvel, para uma viagem no ano que vem, uma reforma. Aí sim, esses ETFs se tornam uma ferramenta espetacular de otimização de impostos. No final das contas, a lição é essa. Os ETFs de renda fixa não vieram para ser a solução de todos os problemas, mas são sim uma adição muito valiosa na caixa de ferramentas de quem investe. O segredo não é saber se um produto é bom ou ruim, mas sim entender para qual objetivo ele é a ferramenta certa. E para a reserva de emergência, a ferramenta certa ainda é a que oferece máxima segurança.